Bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje o foco é um conceito, assim, fundamental da psicanálise, o inconsciente. Olá, sim, um conceito que, nossa, dá o que falar. E vamos mergulhar nas ideias de Freud, Lacan e Winnicott. A gente tem uns textos aqui que comparam as visões deles. Isso. E a nossa missão aqui é tentar destilar, sabe? O essencial do que cada um pensava. Como funciona o inconsciente para eles, as semelhanças e, claro, as diferenças. Exato. É fascinante ver como, a partir de Freud, né, cada um constrói uma visão bem particular desse território psíquico. Vamos começar pelo começo, então. Freud, o pai da criança, digamos assim. A ideia clássica é o inconsciente como um porão da mente, um reservatório. O que ele guardaria lá exatamente? Olha, para Freud, é principalmente o lugar dos desejos reprimidos, o que ele chamou de recalcado, né? Recalcado, certo. São conteúdos muito de natureza sexual, agressiva também, que a nossa consciência meio que não aceita. E esse sistema, o inconsciente freudiano, ele não segue a lógica do dia a dia, nem a moral, sabe? Ele quer satisfação. Agora, Tipo, o processo primário que ele fala. exatamente, o processo primário. E ele aparece, né, indiretamente. Nos sonhos, Assim, os sonhos, nos atos falhos, aqueles... aqueles deslizes da língua que às vezes a gente comete. Sei. Os famosos lapsos. Isso, e nos sintomas, claro. Como Freud disse, o inconsciente é o verdadeiro psíquico. É um mundo à parte, com leis próprias. Então, palavra-chave para Freud: recalque, pulsão, desejo. Entendi. O porão freudiano cheio de pulsões e desejos recalcados. Ok. Mas aí, bom, chega Lacan. E parece que ele pega essa ideia e dá uma virada, né? Usando a linguística. Sim, Lacan faz uma releitura de Freud, mas com uma lente completamente diferente. Ele usa a linguística estrutural. Estrutural, certo. Para Lacan, a frase-chave é: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Como uma linguagem. E isso não é só um depósito de coisa escondida. É um sistema simbólico, uma rede, uma cadeia de significantes. Significantes. Tipo, palavras. É, tipo palavras, sons. Para Lacan, essas coisas têm uma vida meio que própria, sabe? Ele chama isso de discurso do outro. Discurso do outro. O que seria esse outro? O outro é a linguagem, a cultura, a ordem simbólica que nos preexiste, que nos molda desde sempre. E o desejo em Lacan também é diferente. Não é tanto a pulsão biológica de Freud. É algo que nasce da falta, algo que é articulado pela própria linguagem. Bem mais abstrato, talvez. Uma estrutura mesmo. É uma estrutura, sim. As palavras-chave mudam. Significante, linguagem, outro, desejo. Mas desejo como essa falta a ser, digamos. Tá, entendi a pegada do Lacan. E o Winnicott? Parece que ele nos leva para outro caminho de novo, né? Mais focado na infância, nas relações. Exatamente. Com Winnicott, a gente volta para o começo da vida, para a relação com a mãe, ou quem cuida da criança. O foco dele é muito nessa relação inicial. O ambiente suficientemente bom, essa ideia dele. Essa mesma. É crucial. Para o Winnicott, o inconsciente guarda não só o recalcado do Freud, mas também partes vitais da nossa experiência emocional, sabe? Aspectos do que ele chama de verdadeiro self. Verdadeiro self. Isso. Partes que não puderam ser vividas ou integradas porque o ambiente talvez exigiu uma adaptação muito grande, uma conformidade. Ah, entendi. Quer dizer, a pessoa teve que se esconder um pouco. É por aí. Daí surge a ideia do falso self. Aquela fachada que a gente às vezes constrói para se proteger, para lidar com um ambiente que não foi acolhedor o suficiente para nossa espontaneidade. Então, parte do inconsciente seria esse self verdadeiro que ficou escondido. Exato. Um espaço de espontaneidade que ficou ali meio congelada, sabe? As palavras para ele seriam relação, self verdadeiro e falso. Espontaneidade, ambiente. Aquela ideia do escondido mais ativo se encaixa perfeitamente. Nossa, então temos três visões bem marcadas.
Freud com o recalque, o porão das pulsões, Lacan com a estrutura da linguagem, essa gramática inconsciente, e Winnicott com as experiências não vividas, o self escondido por causa das relações. São olhares bem diferentes para um mesmo fenômeno complexo. E o que a gente faz com isso tudo? Como junta essas peças? Eu acho que a beleza está justamente aí, nessa multiplicidade. Mostra que o inconsciente não é uma coisa fechada, né? É algo que a gente pode analisar por ângulos diferentes. Faz sentido. Cada teoria dá uma lente, um conjunto de ferramentas. E todas elas, no fundo, nos ajudam a pensar como o passado, a linguagem, as nossas primeiras relações, como tudo isso continua nos moldando hoje. Mesmo nas partes que a gente não acessa conscientemente, né? Deixa muito pano pra manga, sem dúvida. Com certeza. E fica talvez uma provocação, né, para quem está ouvindo. Como que essas ideias diferentes de inconsciente poderiam ajudar a gente a interpretar algo pessoal? Como assim? Pensa num sonho que teve recentemente, ou num lapso de memória, uma palavra que escapa. Ou até aquele sentimento, às vezes, de não ser totalmente autêntico em algumas situações. Sei. O que estaria escondido, mais ativo ali? Seria um desejo recalcado, na chave do Freud? Ou seria uma questão da linguagem, um significante solto, como pensaria Lacan? Ou, quem sabe, uma expressão do verdadeiro self tentando aparecer, algo que ficou bloqueado lá atrás na linha do Winnicott? Cada um daria uma resposta diferente. Provavelmente, e cada resposta abriria uma porta diferente para a gente se entender um pouco melhor. Bem-vindos